Então, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje é segunda-feira e a situação aqui em Portugal, ela continua muito complicada, tá? E eu queria que todos vocês que estão assistindo os vídeos, que vocês compartilhassem o vídeo e divulgassem o canal, tá? Eu não peço ajuda financeira, claro que se alguém quiser ajudar, basta aí clicar aí no link e ajudar o canal. Melhor equipamento, para ajudar aí nas questões de divulgação, é só isso que eu peço. Eu não peço dinheiro, porque o meu trabalho não é envolvido com isso, né? É uma consequência do trabalho que futuramente as coisas aconteçam naturalmente, ok? Preciso que os vídeos cheguem ao Brasil para que os brasileiros vejam, tá, o que está acontecendo aqui em Portugal. Por quê? As pessoas não falam a verdade. E eu vou colocar para vocês uma matéria, tá? Eu vou colocar a voz do Google para que vocês ouçam, porque eu sei que muita gente tem preguiça de ler, para que vocês vejam essa situação desses brasileiros que estão morando na rua, porque não tem mais emprego, não tem dinheiro, não tem como sobreviver aqui em Portugal. Isso só prova tudo que eu venho dito, tudo que eu venho falado já há muito tempo aqui no meu canal, e o meu canal tem sido criticado, né, por dizer que eu sou sensacionalista, por dizer que eu falo isso e faço aquilo. Por que, gente, que essas pessoas estão assim? Porque fica acreditando num sonho que não existe, porque fica acreditando em mentiras, porque acha que a vida aqui é fácil, porque vê uma pessoa, a pessoa mostra uma casa, aí fala que é pobre, que vive aqui, os brasileiros acreditam. O outro vai, mostra um carro, fala que é fácil, os brasileiros acreditam. Aí chega outra pessoa, vai, faz um vídeo, fala que conseguiu trabalho aqui, e que tá bem, que não sei o quê, e as pessoas acreditam. Aí sabe o que acontece? Fica um monte de gente aqui em Portugal, sem documento, sem dinheiro, sem trabalho, acreditando, sabe? Eles ficam assim, ai, se Deus quiser, eu vou conseguir arrumar emprego. Se Deus quiser, eu vou sair dessa situação. E não sai, a situação fica estagnada, a pessoa vai perdendo todo o dinheiro, até que chega uma hora que acaba o dinheiro, que acaba tudo, e a única solução é ir para a rua. Não espere acontecer isso na sua vida. Não espere. Se você ver que está chegando nessa situação, pega suas coisas e vai embora, porque a situação aqui vai ficar assim ainda por um bom tempo. Ah, mas por que você está mostrando? Porque eu quero mostrar a verdade. O meu canal é um canal de notícias. Eu não fico fantasiando. Claro que eu vou mostrar Portugal, claro que eu vou mostrar as ruas de Portugal, vou mostrar as coisas de Portugal, mas nesse momento a gente tem que focar nisso. Porque isso é muito sério o que está acontecendo e as pessoas não estão levando isso a sério. Tá, gente? Tem muita gente que não está nem aí, infelizmente. Tá? Outra coisa que eu acho um absurdo. Os canais dos brasileiros precisam entender que eles estão morando em Portugal. Como que esses caras vivem em Portugal, moram aqui em Portugal e não permitem que os portugueses comentem no canal deles? Agora eu falo para vocês, como que é que vocês explicam essas pessoas morando na rua, né? Essas pessoas aí não tendo dinheiro nem para comer aqui em Portugal? Por que que, se é verdade tudo que vocês dizem, essas pessoas estão assim? Eu não concordo muitas das vezes com alguns comentários de alguns portugueses, porque eu percebo que eles falam de um jeito muito ruim, né, dos brasileiros. E os brasileiros sempre acham que isso é culpa do canal. Vocês precisam entender que nós não estamos no nosso país, tá? Desde que o comentário não seja ofensivo, desde que seja um comentário que não está prejudicando a ninguém, cada um tem o direito de falar o que quiser, gente, tá? Cada um escreve o que quer. Existem os direitos aí das diretrizes do YouTube. O YouTube sabe quem está escrevendo e os dados da pessoa ficam lá, gente, fica marcado. Então, não há com que se preocupar, porque se uma pessoa fizer um comentário ou algo racista ou xenofóbico, como algumas pessoas acham, quem vai tratar disso são as diretrizes do YouTube, tá bom? Então eu acho que os portugueses, eles têm que comentar sim, a gente tem que ver a opinião dos portugueses, até porque nós estamos no país deles. Agora eu vou colocar a reportagem para vocês, eu peço a ajuda de todos para que ajudem a divulgar os vídeos, para que as pessoas conheçam o canal e vejam a verdade sobre Portugal. Vamos lá. Crise pós-pandemia em Portugal empurra brasileiros para morar nas ruas. Porto, Portugal. Uma pandemia de Covid-19 varreu como oportunidades de trabalho para Nikita.
Com uma escassez de faxinas, uma diarista brasileira não pode pagar 25 euros, $149 por um quarto de pensão e agora vive na rua, em um ponto histórico do Porto, uma fonte monumental Mozinho da Silveira. Para Zucas, como são registrados os brasileiros em Portugal, ela conta como morava na Rocinha, mas deixou o Brasil após a morte da mãe, na década de 1990. Entre uma história e outra do que deixou para trás, ela fica à frente do pequeno espaço para substituir pertences pessoais, para encerrar uma conversa com um sorriso. Aqui é uma nova Rocinha. Nikita é Cláudia Cristina e tem 44 anos. Precisamos ir morar na rua em maio entre os muitos imigrantes que tentam sobreviver aos danos sociais e económicos da pandemia. Impulsionado pelo recente acréscimo de residentes brasileiros, uma população de rua aumentada em Lisboa e no Porto. O problema é grave no ponto de vista do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, renova a meta da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação Sem Abrigo, que visualiza todas as ruas até 2023. Dizer que a meta de 2023 será cumprida era em português, disse Rebelo. Ainda não há números oficiais deste aumento recente e o encontro da população de rua é a única maneira de comprovar a incidência de estrangeiros, principalmente brasileiros, como atestou Marcelo Rebelo. No intervalo de uma semana no último mês, o chefe de Estado percorreu o Porto e Lisboa para rastrear um perfil. Gente mais jovem, em parte estrangeiros, brasileiros e marroquinos, mas não só. Há também portugueses. Portanto, é um emprego muito recente para somar com os mais antigos. É uma questão que nos preocupa ao longo de meses e anos, afirmou Rebelo à imprensa portuguesa que acompanha uma curta caminhada nos arredores da Estação São Bento, Mercado São Sebastião e Morro da Sé, no Porto, onde ouviu uma distribuição quase 400 cestas básicas, enquanto este auxílio antes da pandemia era de uma centena. Nikita vive com Marco, seu marido português, na fonte que fica a poucos metros de São Bento. Entre os vizinhos, há um restaurante famoso e premiado, uma filial de uma cadeia internacional de lanchonetes, loja de produtos feitos com maconha, um bar moderno vegetariano e um apartamento, estúdio conjugado, com 53 metros quadrados, anunciado para venda por 3,7 milhões de dólares. Mas ninguém dá uma moeda única com esta história de pandemia. Preciso obter os 25 euros de tempos em tempos para ir tomar banho e dormir porque é difícil passar a noite na rua, conta Nikita. Linha de frente, em meio à desconfiguração, Portugal conta com médicas brasileiras no combate ao Covid-19. No meio de toda a crise, ela ainda tenta obter sua autorização de residência, porque não tem dinheiro para pagar pelo registro de casamento. Também não tem inscrição na Segurança Social que garanta ao menos o apoio emergencial do governo. O documento atualizado é o Serviço Nacional de Saúde, SNS, usado para seguir o tratamento para combater a dependência de cocaína. Foi no SNS que realizou 2 testes de Covid-19, ambos isolados. Este vírus acabou com o meu trabalho logo quando as coisas estavam se endireitando. Ganhava 10 euros ou 15, 59 dólares ou 89 dólares por casa. Meu marido andava na construção civil e chegava a pagar um aluguel de uma casa por 200 euros, 1.194 dólares. Quando ele perdeu o trabalho na pandemia, não deu mais para pagar e o proprietário nos botou na rua, afirma ela, que não pretende voltar para o Brasil. Precariedade em Lisboa. Assim como no Porto, em Lisboa, nas ruas brasileiras e sem teto em geral, sob sombras da cidade, com maior concentração durante uma pandemia em Arroios, Praça do Rossio e estações de Santa Apolónia, Oriente e Sete Rios. Esta última foi a derradeira endereço nas ruas do casal paulista Elias Guedes e Robson Gonçalves, ambos com 22 anos. Casados há 3 anos, saíram do Brasil por sofrerem ataques homofóbicos e racistas e chegaram a Portugal em fevereiro, um mês antes de ser decretado o estado de emergência. Sequer deu tempo para fornecer todos os documentos, como uma inscrição na Segurança Social. Eu trabalhava como ajudante de pedreiro e tínhamos um quarto alugado. Com uma pandemia, acabou o trabalho e também o dinheiro e eu parei de pagar o quarto. Dormimos primeiro na rua em Almada, região metropolitana de Lisboa, por 2 semanas. Mas foi até humilhante arrumar uma marmita por lá, uma mulher que foi muito grossa, lembra Robson.
Diante da vergonha de serem vistos e do medo de serem considerados pela polícia, eles decidem sair de Almada e ocultar nas proximidades de Sete Rios. Fomos morar na barraca debaixo do viaduto da estação porque era mais escondido. Lá na rua desencadeou tudo: dor de dente, fome, frio e medo, não de violência, mas medo. Sorte que uma senhora nos viu e avisou em um grupo do WhatsApp de brasileiros, que resgatou conta Robson, que hoje trabalha em uma empresa de reciclagem e paga 300 euros em um quarto na Amadora, outro estado na região metropolitana de Lisboa. O resgate do casal foi feito com a ajuda do empresário brasileiro Ezequias Santos, integrante do grupo de apoio no WhatsApp chamado Ajuda Humanitária, que localiza e informa os pontos de maior incidência. Recentemente, Santos levou para o armazém de sua empresa de alpinismo comercial mais um casal e duas crianças que estavam na rua. Depois, conseguiu uma propriedade rural para morar por um ano em Cacém, nos arredores da capital. Mas há muitos que ainda estão escondidos. Também tentamos arrumar cursos e trabalhos, ajudamos nas compras, nas passagens de transportes urbanos e recebemos e fazemos doações para todo o país. A crise e a segunda onda de pandemia podem estar no caminho e não é hora para emigrar sem estrutura, alerta. O diretor-geral do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo Casa, Nuno Jardim, confirma uma tendência, que não se limita ao Porto e Lisboa. Na rua, há brasileiros nos diversos locais onde estamos pelo país. Em Albufeira, Algarve, estão sendo postados na rua após perder trabalho e ficar sem lugar para dormir. Apesar dos focos maiores em Lisboa e Porto, é um problema nacional que nunca foi possível erradicar até 2023, comenta Jardim. Coordenadora do Casa no Porto, Natália Coutinho, reconhece que aumentou a produção de cestas básicas. Muitos brasileiros nos selecionam e perguntam se querem refeições, mas não contabilizam nem fazem triagem, porque o momento é de emergência, da comida. No entanto, posso dizer o que aconteceu antes da pandemia: 13 equipes e serviços, 180 refeições por semana. Agora, são 4 equipes e mais de 600 refeições. Se alguém pedir apoio para dormir, já não é possível garantir que você conseguiu um teto, retoma ela. Setores prejudicados desde o início da pandemia, ou o turismo e a alimentação empregam grande parte dos brasileiros residentes, muitos com contratos temporários que foram encerrados. Algumas dessas vagas não serão repostas a curto prazo, porque a Associação de Hotéis, Restauração e Similares de Portugal informou que 39% dos restaurantes estão em risco de falência. No hotel, são 18% os requisitos sem condições de reabertura. A incerteza em relação ao futuro fez com que os brasileiros procurassem em Portugal ou no Programa de Retorno Voluntário Árvore, da Organização Internacional para Migrações, OIM. Entre os 472 estrangeiros, 438, 93% brasileiros se inscreveram no auxílio financeiro nesse primeiro semestre para voltar ao Brasil, com um pico de mais de 120 inscrições em abril, mês de pandemia. Em março e junho, 53 retornaram e mais 22 tiveram uma viagem marcada para este mês. Já o Itamaraty revelou recentemente que repatriou 8.320 pessoas, entre turistas e residentes. Apesar de considerar que é preciso considerar vários fatores para esta demanda, incluindo uma situação no país de origem, Luís Carrasquinho, gestor do programa da OIM, afirma que uma pandemia aumentou a vulnerabilidade dos imigrantes. Sabemos que muitos trabalham de maneira informal, deixam mais expostos à precariedade e ao desemprego e, consequentemente, enfrentam dificuldades económicas e o ponto de vista social, diz ele. Portugal tem mais de 2 milhões de pessoas na linha de pobreza. A taxa de desemprego está em 6,3%, com previsão de chegar a 10%. Mais de 100 mil perderam emprego na pandemia. Há 21 bancos de alimentos e 2.600 instituições de apoio no país, que atendem a 390 mil pessoas. Entre abril e maio, os pedidos de bancos de dados duplicados e chegaram a 14 mil, o que representa mais de 60 mil pessoas em situação de pobreza.